Estamos aqui na última aula do curso Injetor Expert. Meus alunos estão assistindo pelo Zoom e vocês podem assistir tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que é a aula prática, que é muito parecida com as lives que nós tivemos já esse ano. E depois eu vou ficar só com eles, que aí nós vamos para o exercício, para as tarefas, trabalhar em cima dos pacientes já injetados, para trabalhar planejamento, reologia, qual produto injetar, como injetar, volume injetado, como fazer um bom assessment. E eu escolhi hoje para vocês, para compartilhar com vocês, falar sobre as características do ácido hialurônico. Tá? Vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês. Se vocês tiverem dúvida, podem colocar no YouTube ou no final a gente vai ativar os comentários aqui no Instagram. E aí vocês conseguem falar por aqui também. Mas manda aviãozinho para os amigos, chama para assistir, que hoje o tema é bom. Vamos lá. Então, as características dos ácidos hialurônicos. A gente escuta falar um monte de coisa, tem um monte de nome novo. E o que a gente faz com tudo isso, né? Como é que a gente escolhe o ácido hialurônico de acordo com a localização, de acordo com o tipo de pele, de acordo com a anatomia? Então, são várias coisas que hoje nós vamos desvendar um pouquinho para vocês. Então, quando nós falamos que nós injetamos o ácido hialurônico, o gel de ácido hialurônico, essas são as forças que vão atuar após a injeção num paciente. Então, nós temos tanto a força de cisalhamento, de torção, que é quando nós temos forças opostas ou opostas, ou que vão na mesma direção em cima daquele gel, e a força de compressão. Então, essas forças todas, elas vão atuar no paciente, no gel que já está injetado, e vai depender do plano de injeção, da localização anatômica que nós temos. E para entender tudo isso, como ocorre, nós precisamos ter o conhecimento e o domínio das seguintes nomenclaturas: G', coesividade, monofásico, bifásico, viscosidade, milhares de termos que nós temos que lidar e aí, que características são essas, que denominações são essas, qual eu realmente tenho que saber, Vivilane? São várias, né? Então, o que acontece hoje em dia com frequência? Os injetores aprendem dessa forma, na decoreba, memorizando. No terço inferior, eu faço o preenchedor X, no lábio, eu faço o preenchedor isso, Y, e assim por diante, tá? Mas o que a gente precisa realmente é aprender a pensar o porquê eu vou usar no terço inferior o preenchedor X, por que no lábio eu vou usar o preenchedor Y, tá? Então, depois que a gente já tiver com essa informação totalmente no automático, totalmente consolidada, aí sim você pode não pensar mais tanto antes de injetar, porque você já sabe essa informação, ela já está totalmente no automático para você, tá? Então, eu coloquei para descontrair um videozinho curtinho, que é assim que nós vivemos sem essas informações. Alguém falou que você tinha que colocar o preenchedor Y no terço inferior, você vai lá e coloca. E aí, se não der certo, é essa cara que se fica, né? Do Simba. Então, estamos aqui. Eu não gosto de rir na cara do perigo. Vocês também, acredito que vocês não querem rir na cara do perigo, tá? Então, é nessa que nós vamos. Vamos aprender para poder a gente conseguir fazer direito, falar, saber o que a gente está fazendo e falar e explicar o porquê que a gente fez aquilo. Vamos lá. Então, a primeira divisão que nós temos, tá? São 3 tipos diferentes. O monofásico, o bifásico e o monofásico polidensificado, tá? Isso
fala no número de fases que cada preenchimento tem. Então, no monofásico, nós temos uma fase reticulada e uma fase não reticulada. O bifásico é um único estágio de reticulação. E no polidensificado, monofásico polidensificado, nós temos 2 estágios de reticulação, só que em etapas diferentes. Ele é reticulado em 2 estágios diferentes, tá? Mas o que significa essa classificação? Para que se usa essa classificação, né? Então, o preenchimento, quando ele é classificado dessa forma, ele está falando a tecnologia que a empresa usou para produzir esse ácido hialurônico. Então, vou traduzir em nomes para vocês entenderem. Monofásico, tecnologia Vycross, Allergan. Bifásico, tecnologia Nasha e Obti, da Restylane. E monofásico polidensificado, Belotero. Assim fica mais claro, né? E aí, eu coloquei esse artigo porque desde 2015, antes até, a gente já questionava a importância dessa classificação. Se é monofásico, se é bifásico. E aí foi questionado o quanto que isso auxilia na nossa prática, na escolha do produto. Então, o que chegamos à conclusão é o seguinte: ser monofásico polidensificado ou bifásico não é nenhuma vantagem, não tem nenhuma vantagem um sobre o outro, tá? Então, não ajuda a selecionar o produto mais adequado. Ele só fala qual foi a tecnologia que a empresa usou para fabricar o produto. E aí, nós temos essa tríade. Essa tríade, ela define as características do gel de ácido hialurônico e a performance clínica desse produto. Concentração de ácido hialurônico, coesividade e elasticidade. Para mim, essa combinação é que vai dizer exatamente quais são as características de cada gel que nós vamos utilizar. Então, vamos começar pela coesividade. Então, a coesividade é a capacidade desse gel manter a sua forma ou estrutura quando estirado. Então, um gel que é altamente coeso mantém a sua unidade quando submetido a uma pressão, tá? Eles são facilmente moldáveis, mas eles não se partem. Um exemplo de um produto coeso, para que vocês entendam. Um protetor auricular. Porque se você colocar pressão, fizer uma pressão vertical e soltar, quando ele acaba de ser submetido a essa pressão, ele volta à sua unidade inicial, tá? Então, não tem dissociação, tá? A capacidade de um gel em não ter a dissociação pela alta afinidade que essas moléculas têm. As moléculas têm tanta afinidade entre elas que elas ficam bem coesas, tá? O que determina a coesividade? A coesividade está totalmente ligada com crosslink e concentração de ácido hialurônico. Vamos ver um videozinho? Nesse vídeo, vocês conseguem observar que são géis de concentração diferente, como eles se comportam quando nós empurramos o êmbolo. A coesividade vai aumentando gradativamente. Vocês podem ver que o primeiro quase goteja. O segundo já faz um filete um pouquinho maior e se solta. O terceiro, ele faz um filetinho. O quarto faz um filete maior. E o quinto vai inteiro em filete sem se romper. E aí nós falamos de elasticidade. Elasticidade é o que a gente mais escuta falar, tá? A elasticidade, ela também é chamada de dureza do gel, ou modo elástico G'.
A elasticidade é a capacidade que o gel tem de recuperar a sua forma quando for submetido à força de cisalhamento, à força dinâmica, aquela que eu falei, que pode ser na mesma direção ou em direções opostas. Então, quando o gel ele é altamente elástico, ele consegue manter a sua força, mesmo quando é submetido às forças dinâmicas da face, aos movimentos, tá? Então, quando a gente fala que um ácido hialurônico, então, quando a gente fala em ácido hialurônico, a elasticidade é totalmente relacionada com o que a gente já conhece, como eu falei antes, que é o G', que é o mais falado, tá bom? Mas a gente tem que lembrar, o G' sozinho não define a capacidade de lifting, não é ele somente, tá? Junto com ele tem aquele conjunto de propriedades, aquela tríade que eu falei, a concentração de ácido hialurônico, a coesividade e também a elasticidade. Então, quando a gente fala de G', alta capacidade de lifting tecidual. Quanto maior o G' de um gel, menos ele será deformado sob pressão. E aí, mais um videozinho, tá? Para vocês verem. Vai do menor G' ao maior G'. E quando se coloca num aparelho de medição, vocês podem ver que ele tem a pressão e ele não se deforma, ou se deforma pouco. Olha a diferença. Esse aqui, vou apontar para vocês, é o Volite, baixa concentração, e o último é o Volux, o maior G'. Olha a diferença que nós temos. Lembrando que o G' aumenta proporcionalmente ao número, a quantidade de crosslink e a concentração de ácido hialurônico. Vamos passar. Coloquei aqui para vocês esse gráfico, e esse gráficozinho ele mostra assim. A primeira bolinha é o gel, antes da extrusão da seringa. Ele precisou de uma força para tirar ele da seringa. Aqui é como ele se comporta no paciente. Se ele for muito elástico, ele volta. Se ele for mais viscoso, ele achata, ele não volta à sua forma original. E se ele for viscoelástico, ele tem essa moldabilidade. E aí nós temos mais uma denominação, que é a viscosidade. Me perguntaram isso até no Stories, pediram para eu falar. Diferença de G' e G duas linhas, né? Que é a viscosidade. Então, o G' a gente já sabe que é a dureza do produto, é o elástico. E a viscosidade é, é uma medida de incapacidade de um gel em recuperar o seu formato original, depois que a gente remove a força. Removeu a força e ele não consegue recuperar. O quanto ele não consegue recuperar, essa é a viscosidade, tá? É importante para a eficácia do preenchedor, nós lembrarmos dessa viscoelasticidade, tá? Então, ele precisa deformar o suficiente para passar pela seringa ou pela cânula, ser moldado logo em seguida e elástico o suficiente para resistir às forças dinâmicas da face, tá? Então, como eu coloquei no slide, ele é importante durante a injeção para facilitar a movimentação do gel pelo dispositivo, senão não sai. Se o produto for extremamente elástico, não vai se desprender aquele fio que faz do gel. Se ele for muito pouco elástico, ele vai gotejar, como o Volite naquele vídeo. Então, vamos aos exemplos, tá? O muito elástico é impossível de injetar. O muito viscoso, ele é muito moldável. E aí ele não mantém o formato por muito tempo, tá? Para vocês terem, para eu dar um exemplo para vocês. Fui lá buscar brinquedos do meu filho.
Vamos lá. Muito elástico. Vocês estão vendo? Olha aí. Não solta, não sai da seringa. Vou puxar de novo para vocês verem. Tá vendo? Não sai. Você puxa, você pode fazer a força nele que ele continua. Isso é o muito elástico. E agora a gente fica cheio de slime, né? Deixa eu limpar aqui minha mão. E aí nós temos o pouco elástico. O pouco elástico, uma cauda de sorvete. Ela faz o fio, mas ela não fica assim, esse fio interrompe. O muito viscoso, hoje aqui, gente, tá total Ana Maria Braga, né? Mais você. Comidas. O muito viscoso, nós temos a pasta de amendoim. O viscoso médio, nós temos o mel. Isso é médio, é a média viscosidade. E a baixa viscosidade, nós temos a água, tá? Então, o que é o ideal, Viviane? Você já falou de viscoelasticidade, de viscosidade, de coesividade. Coesividade é viscoso, quando eu falo, tá, gente? E o que é importante, né? O equilíbrio. O equilíbrio entre todas essas características é que vão dar para a gente uma alta performance no nosso injetável, que vão dar para a gente um resultado desejável para o nosso paciente. Nós temos uma última nomenclatura que eu quero falar para vocês. É interessante que vocês conheçam, mas aquela tríade inicial é o importante para você escolher o seu produto, tá? Então, nós temos o TAM Delta. TAM Delta, vocês podem encontrar também ele descrito TAM e aquele símbolo que é como se fosse um 8, tá? E ele é a relação de proporção entre o módulo elástico e viscoso. É o que a gente está falando de equilíbrio, que tem que existir um equilíbrio, tá? Então, quando a gente fala em um TAM delta baixo, nós estamos falando num produto que predominantemente é mais elástico, como a gelatina. E quando nós estamos falando de um TAM delta mais alto, nós estamos falando de um produto mais coeso, como o mel, tá bom? Vamos em frente. Eu coloquei aqui para vocês essa tabelinha. Eu estou me baseando em falar com vocês nos produtos da Allergan, que são os produtos que eu uso, tá? Então, nos produtos da Allergan, nós temos uma gama de produtos e cada um tem aquela tríade de características específicas, tá? E é importante porque depende do plano de injeção, do objetivo que nós queremos atingir. Então, nós temos concentração de ácido hialurônico, coesividade, elasticidade e duas questões lá embaixo que são características importantes. Força de extrusão que você faz para injetar o produto, isso é muito importante para não destruir produto, e a capacidade de lift. Eu vejo muitos injetores falando em economia de seringas, tá? Eu falo que não existe economia de seringas. Existe você ter domínio de assessment, de planejamento, de técnica e desses conhecimentos para que você possa otimizar o orçamento do seu paciente. Porque quando você, para economizar ou por pouco conhecimento, coloca um produto com propriedades inadequadas na área, você acaba gastando mais, tá? Como você coloca um produto mais robusto numa área inadequada, você traz um resultado muito ruim para o seu paciente, tá? Então, eu tenho aqui os produtos reais. Tenho 3 produtos reais para mostrar para vocês. O Voluma, o Vollift e o Volbella, tá? Os 3 do meio da tabela. E tem o que eu faço para os meus alunos, que é os coloridinhos, que são texturas, são consistências semelhantes ao produto adequado, ao produto real,
para que treine essa força de extrusão, para que entenda quando sai do êmbolo, como é que faz, se é mais robusto, se é mais leve, se é menos coeso, se é mais coeso, tá? Então, vamos lá. Eu quero ver com vocês isso aqui, e aí eu vou colocar aqui no nosso modelo para vocês observarem. Então, quando a gente fala de Volite, que é o Skin Quality, que é a hidratação e concentração de ácido hialurônico baixo, a gente não quer lifting. Então, não quer nada muito alto, né? Não tem muita coesividade, elasticidade baixa, tá? Então, nós temos um G-prime baixo. Claro, nós queremos lift com Volite? Nós não queremos, nós queremos hidratação. Nós temos em seguida o Volbella, que tem uma concentração já um pouco maior de ácido hialurônico, tem uma coesividade maior, mas ainda considerada baixa, e uma elasticidade baixa. Mais à frente eu vou mostrar para vocês o porquê a necessidade de que as propriedades estejam mais baixas no Volbella. O Vollift é o meio do caminho, é o meio termo, tá? Também já começa a crescer a coesividade, o G-prime já é maior, já tem uma capacidade de lift moderada. Temos o Voluma. Se vocês observarem, inclusive, nós temos uma diferença de força de extrusão do Vollift para o Voluma e para o Volux. E aí vocês vão perguntar, Viviane, qual é o sentido disso? Se ele é moderado, se ele não tem uma concentração maior de ácido hialurônico, se ele não tem uma coesividade maior, se ele não tem uma elasticidade maior que o volume com o Volux, por que a força de extrusão é maior? Por que eu tenho que fazer mais força para ele sair do êmbolo? Olha o detalhe pequeno aqui embaixo, ó. Calibre da agulha. Então, gente, até isso é muito importante. Quando uma empresa faz um produto, e é aí que está o valor agregado do produto, ele se importa com a forma da seringa, com como que é a seringa, com o canhão da agulha, com o calibre dessa agulha, porque tudo isso, se você pega um produto com uma agulha errada, você pode promover um cisalhamento que estrague as propriedades daquele produto, que provoca um dano. E aí, quando você injetou o produto, ele já não tem mais as propriedades que ele foi feito para o seu paciente. Porque você perdeu essa propriedade na agulha inadequada. E aí, continuando, nós temos o Voluma, também com uma força de extrusão mais baixa, pelo calibre da agulha. O G-prime já começou a ficar muito bom. Coesividade também. E uma concentração bem maior de ácido hialurônico. Então, pensa, se eu tenho mais ácido hialurônico, concentração de mais ácido hialurônico, eu tenho muito coeso e muito elástico, o que ele faz? Maior capacidade de lift. E finalizamos o lançamento do ano passado da empresa, que foi o Volux, totalmente voltado para terço inferior. Porque nós precisamos de um produto mais robusto, que seja muito elástico, que tenha um G-prime alto, que tenha uma concentração alta de ácido hialurônico, que seja coeso, para conseguir manter as forças, tanto o resultado quanto o longo prazo do produto, mesmo com as forças dinâmicas da face, tá? Então, vamos lá, vamos para colocar a mão na massa aqui para vocês entenderem. Isso é uma simulação do Volite. Eu vou colocar aqui para vocês verem primeiro a diferença. Olha o Volite. Tá dando para ver, gente? Responde para mim aqui pelo YouTube se está dando para ver. Vocês observem que ele goteja. Deixa eu ver se está aparecendo. Ah, não está aparecendo muito, né? Deixa eu tentar ficar mais em cima para vocês verem. Ele goteja, ó. E aí, quando a gente passa para o Volbella, ele já é diferente.
Mas vocês veem que ainda tem um G' baixo, uma baixa elasticidade. Vamos para o voo lift. O voo lift já começou a melhorar mais, olha. Para ele sair, são já quase faz toda a linha. Vou ficar em pé, Renata, para você tentar ver, ó. E aí, quando a gente vai para o voluma, olha aqui. Eu vou fazendo aqui na caveira para vocês observarem. Se vocês não conseguirem ver, depois eu vou fazer de novo esse vídeo e vou postar lá no Telegram para vocês, tá? Para os alunos, meninos e meninas, eu vou liberar o PDF para vocês na plataforma, tá bom? O PDF da aula toda. Então, vamos pensar que nós precisamos de... Eu estou com um paciente que ele precisa de reestruturar. E se a gente reestrutura, hoje não é aula de códigos, mas vamos falar um pouquinho dele só para vocês entenderem. Se ele está precisando de reestruturação, ele está precisando de CK1. Então, se ele está precisando de CK1, ele precisa de um produto de G' alto para reestruturar. Vamos de volume. Depois eu vou colocar o original para vocês verem. Exatamente na sutura do processo zigomático temporal. Então, vamos colocar um bolos de 0,1. Coloquei um bolos de 0,1. Sustentou? Sustentou, né? Agora vamos para o voo Bela, tentar o voo Bela. Vê se está sustentando, gente. Não, né? Já está, olha aqui, caindo. Vocês entenderam que colocar o produto adequado, você vai otimizar o tratamento do paciente? Maiara, olha o que eu vou fazer. Quando terminar a apresentação, eu vou ficar grande e eu vou fazer de novo para vocês verem, tá? Assim que terminar, tá já terminando. Aí a gente vai ver isso. Então, vamos lá. Vamos fazer o caminho inverso? Aqui a gente está fazendo o caminho certo. Recebeu o paciente, pensou no produto, no que vai injetar. Vamos fazer o caminho inverso. Temos o paciente e nós precisamos saber o que nós vamos fazer, né? Qual a necessidade que nós temos, sabe? Qual a performance que nós esperamos de um gel em algumas regiões específicas, né? Por exemplo, se a gente estiver falando de terço inferior, nós precisamos de um gel que seja... precisamos de um gel que nos traga mento projetado, uma linha da mandíbula marcada, mas com naturalidade, e um contorno bem definido. É isso que nós vamos querer, né? Então, para que esses resultados sejam sustentáveis a longo prazo, nós precisamos de um gel mais específico, né? Então, se a gente pensar nessas necessidades desse paciente, o que a gente vai ter de produto, né? Vamos pensar. A gente vai precisar de um produto que tenha alta concentração de ácido hialurônico, mas que também seja altamente elástico, ou seja, dureza, G' alto. Mas o que mais a gente precisa, além do G' alto, para suportar todas essas tensões das forças dinâmicas da face? A gente precisa de um produto que tenha uma alta coesividade. O produto precisa se moldar, mas manter a sua unidade, né? Manter a sua forma quando for submetido às forças da face, tá?
Então, o produto tem que ser G-prime alto, alta elasticidade, alta coesividade e precisa ter uma alta concentração de ácido hialurônico. Isso vai nos trazer um produto que vai ter uma durabilidade. Nós vamos conseguir sustentar esse resultado a longo prazo, tá? Em contrapartida, o que nós fazemos em áreas que são hiperdinâmicas? Lábio e área dos olhos. Áreas com esfíncter. Áreas que o movimento é muito grande. A gente precisa de um produto de G-prime muito alto? Não, né? A gente precisa de um tratamento que seja de refinamento, tá? Então, nessa linha de pensamento que nós estávamos antes, nós vamos para um produto de baixa concentração de ácido hialurônico, baixo G-prime, nem tão elástico, nem tão coeso, para que os movimentos do paciente tenham naturalidade, tá? Então, o que a gente precisa? Para que quando o paciente sorria, quando o paciente mexa nos movimentos dos lábios, ele não fique com aquele lábio que fala sozinho. Por quê? Porque o produto ali foi tão coeso, foi tão elástico, um G-prime tão alto que precisava para projetar um lábio, que não deixou a naturalidade, tá? E aí isso compromete um bom resultado, né? Então, para finalizar essa parte, eu coloquei para vocês mais um artigo, tá? Um artigo recente, de 2019, tá? E fala exatamente isso na conclusão. Até que se ganhe experiência clínica suficiente, diferenciar produtos por suas propriedades reológicas e físico-químicas pode servir como uma maneira útil de selecionar quais produtos são mais adequados para a necessidade clínica do seu paciente, tá? Então, é com isso que eu quero que vocês fiquem. A gente precisa saber, a gente precisa estudar para saber exatamente o que está usando para otimizar o orçamento do nosso paciente, para saber planejar, para ter uma alta performance no nosso tratamento. E sim, quando você sabe o que você está usando, em que área anatômica específica, você otimiza o orçamento do seu paciente, tá? Eu vou mostrar um vídeo rapidinho para vocês de uma injeção. Eu fiz nessa paciente a técnica do 7-point shape, tá? É um protocolo dentro do MD Pulse, ela é uma paciente jovem, então eu podia fazer o 7-point shape. E o que eu quero mostrar para vocês é que o produto adequado, na área adequada, deixa o paciente natural, tá? É rapidinho, tá acelerado, gente, eu não injeto nessa rapidez, óbvio. Vamos lá. Então, ó, fiz a região, reestruturei região malar, com CK1, 0,1 em cada ponto, 3 pontos para reestruturação. Sempre limpando, sempre aspirando, justa periosteal, em bolos, para reestruturar. Você quer emagrecer seu paciente e afinar o rosto dele, são esses dois códigos. CK1, que foi a região malar, o arco zigomático, e CK4, região pré-parotídea. Vocês observem que eu não injetei nos 4 quadrantes da marcação. Por quê? Ela era nova e eu queria muito efeito lift. Então, eu coloquei o mais para trás possível, o mais posterior possível. E se eu quero efeito lifting, o produto tem que ter um G-prime elevado, tá? C1 é o sulco mentual. Ele aumenta a dimensão do mento e melhora o mento quando ele é rodado. 0,7 por lado. Do C1, eu já posiciono a minha cânula para baixo e faço um bolo no C2, que é exatamente na projeção do mento. E o contorno na linha da mandíbula eu fiz. O que eu preciso na linha da mandíbula no terço? Eu preciso de uma boa projeção, eu preciso de um produto robusto. Então, alta concentração de ácido hialurônico,
muito elástico, muito coeso. Então, nós estamos falando de um G' bem elevado. E que aguente as forças dinâmicas da nossa face. JW4 e JW5, o nome desses códigos. E para fazer o ângulo, para melhorar a definição da linha da mandíbula, nós temos o JW1, justa periosteal, 0,5 em bolos, toca o osso, aspira e injeta. E aí nós temos um resultado. Uma melhora no cansaço, uma melhora, olha a melhora do terço inferior dela. Tem mais definição, tem naturalidade. Olha como a gente conseguiu melhorar e não deixou ela com nenhuma área que não tivesse. Você vê que está um lábio endurecido ou algum outro lugar que não está adequado. Vamos lá. Esse é o resultado final da paciente. Eu vou parar de compartilhar a tela para vocês, vou ficar grande, para mostrar para vocês a injeção. Se possível, abre para mim, por favor. Eu vou abrir aqui os comentários, para se vocês quiserem, vocês fazerem comentário também pelo Instagram, mas pode fazer pelo YouTube, que eu estou olhando também o YouTube. Vamos lá, eu vou fazer para vocês, novamente, deixa eu limpar aqui, eu quero fazer a diferença das seringas. Vamos ver se vocês conseguem visualizar. Volite, Skin Quality. Deixa eu ver se tá melhorando, gente. Vamos lá. Ó, tá vendo que goteja. Goteja. Realmente não é para G', não é para lift. É hidratação injetável. Então, a concentração de ácido hialurônico é baixa, tem uma baixa elasticidade. Vamos para o Volbella. O Volbella é o mais indicado para a área de lábios e olheira. E aí, qual é a minha exceção? Hoje em dia, se o paciente quer mais lábio, eu uso o Vollift. Tá? O Volbella é para aquela paciente que tem medo de lábio, que não quer preenchimento de lábio, mas se você quer fazer um lábio mais robusto e natural, Vollift. Nunca voluma e Volux, por favor. E aí nós temos o Volbella, não chega a gotejar, mas vocês veem que não mantém aquela liga que temos no Voluma e no Volux. E aí, vamos para o Vollift. Vollift é o moderado. Então, se é moderado, são lugares que nós precisamos de uma naturalidade, mas, ao mesmo tempo, nós também precisamos de algum poder de lift, alguma projeção. Então, nós estamos falando de um CK3, um malar medial, que você não quer projetar muito. Nós estamos falando de um sulco nasogeniano. O Volbella, nós estamos falando de uma olheira ou de um lábio. O Vollift também para o lábio, quando a gente quer mais projeção. E aí nós temos o Vollift. Olha já a diferença. Ele aguenta mais que o Volbella, mas ainda assim não faz aquela linha como o Volux e o Voluma. E o Voluma, olha, vamos lá. Olha a linha se formando. Agora vamos para o nosso modelo. De um lado eu vou fazer o colorido para vocês verem e do outro lado eu vou fazer o produto de verdade, para vocês entenderem. Então, se nós precisamos estruturar, nós estamos falando de CK, então vamos lá no CK 101 por ponto
Vou colocar para vocês verem. E vocês me falem se vai ficar ou não. Olha a sustentação. Tá sustentando, não tá? Vamos agora colocar Volbella? Eu não tenho volume no meu consultório, sabe de uma coisa? Eu vou fazer com Volbella mesmo, depois a gente vê como fica no paciente. Vamos lá. 1 ml também. Vamos lá. Meu Deus, coitado do paciente. Olha o que está acontecendo. Estão vendo? Tá indo embora, né? Ah, tá, mas sabe o que é? Que eu tenho o Vollift, e o Vollift ele segura um pouquinho. Vamos tentar. Segura um pouquinho, mas olha ali, já tá indo também, ó. Então, usar o indicado é o melhor caminho para o sucesso seu e do paciente. Vamos fazer com um produto de verdade para vocês verem? Acabou a brincadeira agora, não é mais brincadeira, agora é para valer. Vamos pegar um volume aqui e abrir para isso. Vamos embora. Vamos primeiro no volume. Gente, eu vou agora pedir a compreensão de vocês, porque estava coloridinho, né? Mas agora é transparente. Então, vamos lá. Foi 0,1. Olha aí, ó. Ficou, né? Vamos agora fazer o Volbella? Volbella. 0,1 de Volbella. E aí, tá caindo, gente? Tá, né? Tá caindo mesmo, né? Então, assim, para vocês observarem, não tem jeito. Produto adequado é o melhor caminho para que vocês consigam bons resultados, para que vocês consigam um planejamento totalmente particular, individualizado para o seu paciente. E não fique nessa de macaco, viu, fez, repetiu. Por que você usa assim, doutor fulano? Ah, não sei, me falaram que aqui eu tenho que usar esse, aqui eu tenho que usar o outro, e ali eu tenho que usar o outro ainda. Mas por que você está fazendo isso? Não é para fazer isso. Até porque, gente, mudou de empresa. Vocês querem experimentar um novo produto? Faz como? Não sei, só sei fazer com aquele, daquele jeito, tá? A gente pode, em uma outra live, conversar mais um pouco sobre a tecnologia de cada laboratório, benefícios de cada um. Eu uso Allergan, mas eu tenho amigas que posso convidar que usam Galderma, que usam Belotero, e nós podemos trocar essa bola com vocês para vocês verem a experiência de cada um, tá? O que eu falo para vocês, usem boas marcas, se importem com isso. A tecnologia é tudo num produto. Não existe um produto que a seringa não injeta bem aquele produto. Se não injeta bem aquele produto, algum problema tem. Porque isso não pode acontecer, isso destrói propriedade, tá? E se vocês querem resultados naturais, se vocês querem resultados diferenciados, vocês também precisam ser injetores diferenciados. Tá bom? Foi um prazer fazer essa live com vocês. Agora eu vou lá para os meus alunos, para a gente finalizar, que hoje eles têm muita tarefa para fazer, a gente tem muita prática ainda para fazer. E foi um prazer estar aqui com vocês. Quem ainda não está inscrito no YouTube, se inscreve, tá? Entrem no Telegram também, no WhatsApp, que a gente vai mandando informações. De vez em quando eu coloco lá conteúdo
para que vocês também vão aprendendo nessas gotas de conteúdo. Queria saber se alguém tem alguma dúvida, acredito que não, pelo que está aqui. Agora deu, né, para ver, né, Renata? E semana que vem tem mais, tá? Eu vou falar mais ou menos para vocês como vão ser nas próximas semanas, como vai ser essa dinâmica de live, quais vão ser os temas, e eu quero a ajuda de vocês também para me dar sugestão de tema, vão ser muito bem-vindas, tá bom? Boa noite para vocês, um beijo, agora eu vou lá para minha aula, que os alunos já estão esperando, estão acompanhando aqui, e eu já estou chegando só para eles, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, e semana que vem tem mais, tá? Boa noite. Tchau, tchau.